Caríssimos irmãos e irmãs, quarta-feira da semana da oitava da Páscoa. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Durante estes dias, estamos refletindo vários textos, mas ainda não havia chego até nós um texto de Lucas, um evangelho de Lucas. Hoje teremos dois bonitos textos de Lucas. Na primeira leitura, Atos dos Apóstolos 3, de 1 a 10, e no Evangelho, o Evangelho de Lucas 24, 13 a 35. Segunda e terça-feira, ouvimos o discurso de Pedro após Pentecostes. Hoje, vamos já a um texto que narra a vida cotidiana dos apóstolos em Jerusalém após a ressurreição. A comunidade de Jerusalém segue a sua vida. Segue o seu caminho de anunciar a palavra de Deus. Ela se reúne como uma comunidade de fé e de vida que partilha a palavra, partilha o pão, partilha os bens, e não havia necessitados entre eles. Todos vivem na proposta do Cristo, na proposta da palavra de Deus. Mas são de tradição judaica. Ainda não há uma definição do que vai ser ou como será organizada essa comunidade. Nós estamos nos dias que seguem a ressurreição de Cristo e Lucas nos narrando isso. Então Pedro e João sobem ao templo para rezar, como era comum aos judeus irem sempre rezar no templo. Eles vão às 3 horas da tarde. Muitas vezes nós vamos à igreja quando não estamos em quarentena ou rezamos nas nossas casas mesmo. Vá à igreja rezar um momento. Pedro e João vão ao templo rezar. Entrando na Porta Formosa, eles encontram um homem aleijado. E Lucas coloca um detalhe interessante nesse texto, porque diz que todos os dias colocavam um homem aí para pedir esmolas, pois ele era aleijado. Ele era um defeituoso de nascença. Ele não tinha como se sustentar pelo seu trabalho, então suplicava a misericórdia daqueles que iam, aqueles piedosos que iam rezar no templo. Todos os dias ele era colocado ali e ninguém lhe oferecia ou lhe dava uma outra oportunidade. Nesse momento chega Pedro e João. E o homem estende as mãos pedindo uma esmola. Pedro segura na mão desse homem e pede a ele que os fite nos olhos. Ou seja, esse olhar no olho é muito mais do que um olhar furtivo ou solto, mas é um olhar que transmite a vida de um para a vida do outro. Quando se olha no olho da pessoa, você tem a coragem de mostrar quem você é e compreender quem aquela pessoa é. E Pedro fita aquele homem e vai lhe oferecer o dom mais precioso, que é a cura. Mas não vai oferecer em seu próprio nome, isso é bem interessante. Pedro não pede a intercessão de si mesmo, mas o que diz Pedro? Em nome de Jesus, o Nazareno, ou seja, aquele que vocês crucificaram, aquele que fez o bem, que andou no meio de nós, que anunciou a boa nova, em nome dele, eu digo a você, levanta e anda. E naquela mesma hora, o homem firmou os tornozelos e levantou. E bonito, ele louva a Deus pela graça que lhe concedeu. Ele entra no templo junto com Pedro e João para louvar o Senhor. Pedro e João foram ao templo para rezar. Mas o caminho eles oferecem o que eles têm de melhor. Não é ouro nem prata, porque isso eles não têm, são pobres. O que eles têm? Jesus. Eles oferecem àquele homem
a boa nova do Cristo. A palavra de Deus chega ao coração daquele homem. O sinal se faz diferente, mais forte ou menos forte dos milagres de Jesus, isso pouco importa. Mas o sinal vem revestido de um outro projeto. Qual é o projeto? Levar o Cristo até as pessoas. Ontem nós ouvimos que Jesus olha para Maria, que não o reconheceu, e diz: Maria. E ela reconhece o Mestre. Pedro olha para o aleijado e diz: em nome de Jesus, levanta-te. Ele reconhece o Cristo, ele confia naquela palavra, ele confia naquela graça e acolhe na sua vida esta vida nova que o Senhor lhe oferece. Não há vida de cada dia voltar novamente a pedir esmola. Talvez a cura pode ser um problema. Quantas vezes nós não preferimos ficar aleijados, mendigos na vida, pedindo esmolas, ao invés de assumirmos com decisão a vida e descobrirmos como ela pode ser bonita e bela? Quantas pessoas preferem viver à margem, ao invés de dizerem: Senhor, eu quero tomar posse dessa graça e quero fazê-la frutificar na minha vida e de tantos irmãos. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, compreender que Deus tem a oferecer a cada um de nós algo muito maior do que uma cura física, do que um milagre, do que libertar de um mal ou de uma questão que nos apreende ou que nos pressiona. O Senhor quer que tenhamos vida em abundância, vida plena. E para isso é preciso que reconheçamos o Senhor. Se aquele homem não tivesse fé, se aquele homem não se abrisse a acolher esta graça, ele continuaria cada dia sendo colocado lá por aqueles que o traziam. Agora ele não mendiga mais a misericórdia de um ou de outro. Agora ele vai ao encontro desse Senhor, porque ele descobriu a fonte da misericórdia. Ele descobriu a fonte da compaixão. Ele descobriu quem é este que pode dar-lhe a vida verdadeira a cada dia. E você e eu precisamos descobrir isso, meus irmãos e irmãs. Descobrir que o Cristo é a fonte da vida verdadeira. É Ele que nos sustenta. É Ele que dá a cada um de nós a possibilidade de crescermos como um rebento novo, como vai dizer o Isaías. Que nós possamos crescer cheios de vida e de esperança. E o nosso coração precisa exultar. O Salmo 104 nos diz hoje: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Que o nosso coração exulte, porque nos colocamos na direção desse Senhor. A cada dia, não desista. Se um dia não foi possível, se um dia não deu certo, ou se um dia você errou, ou se um dia aconteceu alguma coisa, não desista, continue em frente. O coração que busca a cada dia encontra e busca, e busca, e busca, e busca, e nós precisamos continuar nesta busca constante. E precisamos tomar muito cuidado para não sermos como estes dois discípulos. No primeiro dia da semana, estes dois discípulos resolvem desistir do projeto de Jesus. Caminharam com o Senhor. Possivelmente esse Cleófas é o esposo da Maria de Cleófas, ou o irmão, ou algum parente próximo. Ela caminhou com Cristo todo o tempo, ele com certeza também. Mas eles desistiram. E diz Lucas no evangelho de hoje, conversavam, no versículo 14, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Meus irmãos e irmãs, como nós gostamos de falar dos sofrimentos e das dificuldades e dos problemas e das situações que nos afligem e das situações que nos impossibilitam e das situações que não nos ajudam a ser pessoas vivas e cheias de esperança. Aquele mendigo podia contar todos os dias as moedinhas que ganhou, quem foi que deu, aqueles que os insultaram, aquele que não gostou, aquele que o chutou.
Ele podia contar todo o sofrimento, mas o que ele preferiu? Olhar nos olhos de Pedro e acreditar na palavra que Pedro lhe dizia. Aqueles 2 discípulos caminharam com o Senhor. Mas a palavra de Deus entrou por estes ouvidos, os sinais do Senhor entrou pelos seus olhos, mas eles não conseguiram contemplar que aquele era o Filho de Deus. Eles não conseguiram ver nele mais do que um grande Messias libertador e forte, que multiplicava o pão, que ia ao encontro dos pobres, que curava os enfermos, que dava a vida àqueles que sofriam, que resgatava do sofrimento leis que impunham duras penas sobre as pessoas. Eles não conseguiram perceber muito mais do que isso. Eles não perceberam que aquele era o Cristo. E interessante, quando Jesus, que aparece no meio deles, pergunta: o que vocês vão conversando pelo caminho? Eles ficam indignados. Mas o Senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém nestes dias? Como que o Senhor não sabe? Ou seja, aquela dor era tão grande no coração daqueles homens que eles se indignam e eles contam tudo. Eles contam a confiança que eles tiveram no Jesus, o fato dos chefes deles terem mandado matá-lo, e ele diz que ia ressuscitar. Ou seja, eles sabem a história inteira, mas eles não creem na história. Quantos de nós temos a Bíblia dentro de casa e talvez já lemos ela inteirinha várias e várias e várias vezes, ou se não já lemos os evangelhos, mas será que eu creio naquilo ou simplesmente é uma história? Eles narram ponto por ponto, ou seja, a palavra de Deus está aqui, a palavra de Deus entrou por esses olhos, mas ela não chegou ao coração. Eles não conseguiram perceber ali muito mais do que alguém que fazia sinais e prodígios, que falava palavras bonitas. Eles não perceberam ali o seu Senhor. Eles não perceberam ali o seu Messias. Lembre-se, segunda-feira eu disse isso, terça-feira, me desculpa, que Pedro disse aos judeus no discurso de Pentecostes: é preciso que vocês descubram que esse Jesus, Deus o fez Messias e Senhor. Ele é o Cristo e o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Esses discípulos não conseguiram compreender isso. O Espírito de Deus não conseguiu reavivar os seus corações porque eles não permitiram isso. Nós estamos aqui no domingo da ressurreição e eles voltam para casa tristes e abatidos. E Jesus vai dizer-lhes, versículo 25: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer com tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Ou seja, Lucas nos apresenta Jesus fazendo uma catequese. Talvez as inúmeras catequeses que deve ter feito com seus discípulos. Nós temos algumas explicações de parábolas narradas nos evangelhos, mas com certeza, naqueles momentos em que eles se retiravam para orar ou nas refeições, os discípulos com certeza perguntavam as coisas e Jesus ia lhes explicando. Mas aquela palavra precisa deixar de ser só uma palavra que fala, que é bonita, que explica o que eu quero ouvir. Essa palavra precisa ser uma palavra de vida. Não sejamos lentos, meus irmãos e irmãs. Sejamos atentos. Meditemos a palavra, não deixemos que ela entre só na nossa cabeça. Ela precisa vir ao nosso coração. É preciso fechar os olhos e contemplar esse Senhor que nos fala. Essa palavra é viva. E no caminho o coração deles vai se aquecendo. Ou seja, aquela palavra
que era só uma palavra de inteligência, de entendimento, passa a ser uma palavra de vida. Esses homens vão sendo provados no fogo, como dizíamos ontem, vão sendo renovados pelo Espírito de Deus que vai adentrando no seu coração, nos seus corações e vai fazendo ali nascer homens novos. Por isso eles têm a coragem de dizer: fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco. Eles não sabiam o que eles pediam, mas eles oferecem àquele homem que lhes dizia palavras tão bonitas uma acolhida na sua casa. Jesus fica com eles, parte o pão e eles reconhecem Jesus. Por que não reconheceram o Senhor? Porque a tristeza, o desânimo era maior do que a confiança, era maior do que a fé. Precisamos confiar, meus irmãos e irmãs. Precisamos abrir os nossos corações para deixar que este Espírito nos aqueça. Leia a palavra, peça a luz do Espírito e medite esta palavra no seu coração, para que você possa ser iluminado pela força e a graça desse Espírito e caminhar com fé e esperança. Que Deus abençoe. Feliz Páscoa. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Por isso